Pedir a todos, por gentileza, que deixem os seus celulares no modo silencioso ou no módulo avião, para que a gente possa ficar aqui, nesse momento, concentrado nesse nosso encontro. É curioso, mas quando a gente vê, por exemplo, as epístolas de Paulo, é muito comum a gente olhando ali no Novo Testamento, é atribuído a Paulo 3 epístolas. Então tem a epístola aos Romanos, aos Gálatas, Filemon, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, e aí tem outras, né, que se discute se era deles, se não é, 2 dedicadas a Timóteo, uma a Tito, Colossenses e por aí vai. E ele fala as igrejas dessas comunidades. Igreja, a palavra em grego é a mesma para sinagoga e é a mesma para aquelas reuniões que aconteciam em praças públicas. A palavra é eclésia, daí que vem a palavra igreja, significa reunião. Então quando nós pensamos assim, Paulo escrevia para a igreja, por exemplo, de Roma, aí as pessoas inadvertidamente pensam no Vaticano, pensam numa grande catedral, como a Catedral de Latrão, São João de Latrão, mas na verdade eram reuniões domésticas. Em escavações que eles fizeram em Corinto, botando uma casa grande ali, pegaram voluntários e botaram um do lado do outro, ombro com ombro, e na sala não cabia mais do que 30 pessoas. Então essas igrejas eram comunidades, reuniões de poucas pessoas, mas poucas pessoas muito envolvidas, poucas pessoas muito dispostas, poucas pessoas que achavam que aquela mensagem de Jesus e depois repetida pelos seus seguidores, aquela mensagem mudaria o mundo, e realmente mudou. 4 séculos depois de Jesus, aquela mensagem tinha chegado a Roma, e na época do imperador Teodósio o Grande, Teodósio I, o império se torna romano. Com Constantino, o império romano, se torna cristão. Com Constantino, o império romano aceita o cristianismo sem perseguição, mas ele se torna a única religião oficial do império a partir de Teodósio I. Então a gente não pode nunca desprezar uma reunião de poucas pessoas, porque poucas pessoas com o mesmo ânimo, com a mesma dedicação, com a mesma força de vontade, essas pessoas mudam o mundo, para o bem e para o mal. Graças a Deus que no Evangelho, boa parte do que nós chamamos de civilização vem da vitória do bem. As conquistas do fraco poder ser protegido pelo forte, do Estado poder proteger as pessoas, a sociedade, vem das conquistas que são originadas nos Evangelhos. E é sobre o Evangelho que a gente vai falar na noite de hoje, principalmente de uma passagem que no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec de uma forma muito inteligente coloca a estranha moral. E por que estranha moral? Porque tem algumas palavras, algumas expressões atribuídas a Jesus nos Evangelhos que a gente realmente não consegue entender. Por que Jesus falou aquilo? O que ele quis dizer com aquilo? E uma dessas expressões é o tema da palestra de hoje. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, mas a espada. A gente tentar entender um pouquinho melhor, porque Jesus é um modelo de paz, de amor, de perdão, de mansuetude. Afinal de contas, o que ele quis dizer com isso? Por que ele levanta essa bandeira? E ele fala de uma maneira bem semítica, bem dos povos do Oriente. Não penseis que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a divisão. Numa casa, 3 vão ficar contra... Uma casa de 5 pessoas, 3 vão ficar contra 2, 2 vão ficar contra 3.
O homem vai ficar contra seu pai, o pai vai ficar contra o seu filho, a sogra contra a sua nora, os irmãos uns contra os outros. E isso chama atenção quando a gente lê no Evangelho. Mas quando a gente vai para o fundo do significado dessas palavras, a gente vê que realmente foram palavras proféticas. Foi exatamente o que acabou acontecendo. Até porque o povo judeu se via como uma grande família. Afinal, eles se tinham como povo escolhido por Deus. Quando surge o cristianismo e anuncia Jesus como Messias, a gente vai ver fariseus contra cristãos, cristãos contra outros cristãos, batistas contra fariseus e por aí foi. Muitas divisões, muitas brigas, muitas contendas. E tem uma explicação para isso. A gente não muda as coisas sem resistência. Sejam resistências nossas, de nós nos mudarmos, nós resolvermos sermos pessoas diferentes, com novos hábitos, e novos hábitos trazem novas rotinas trazem novas pessoas. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Via de regra, o ser humano não muda pela inteligência, o ser humano muda pelo sofrimento. Ele fica no local que aquele local lhe causa dor, mas ele não consegue sair dali, porque ali é a sua zona de conforto. Pode parecer paradoxal, mas é exatamente isso que acontece. Sempre que uma pessoa sofre com alguma atitude e se mantém no sofrimento, ela está tendo algum ganho com aquilo. Seja com uma doença, num relacionamento, às vezes esses relacionamentos complicados, relacionamentos possessivos, manipuladores, seja no trabalho, no local que se mora, nas atitudes de personalidade, que às vezes a pessoa perde amizades, perde família, algum ganho ela acha que está tendo ali. E mudar isso não é uma coisa fácil. Não é fácil. Por isso que ser uma nova pessoa requer uma disposição muito grande para enfrentar a si mesmo. Ser uma nova sociedade requer que as pessoas que convivem ali, que formam aquela sociedade, queiram mudar em conjunto para montarem uma nova sociedade. E isso cobra um preço. Nosso país é um bom exemplo. O brasileiro quer muito ser primeiro mundo. E que bom que assim é. Mas para ser primeiro mundo você tem que pagar o preço de viver numa sociedade com regras rígidas. Será que todos estão dispostos a viver com regras rígidas? Nós espíritas, então, ansiamos para que o nosso planeta de provas e expiações mude para um planeta de regeneração. A escala logo imediata do provas e expiações, um planeta de regeneração, onde ainda vai existir o mal, mas o bem vai suplantar o mal. A questão é, qual o preço que estamos dispostos a pagar por isso? O primeiro preço é nós suplantarmos o mal que existe em nós. Para isso existe a divisão dentro de nós. Como diz o apóstolo Paulo, Paulo falava, eu não consigo ser o homem que eu sei que eu poderia ser. Eu sou inundado pela fé, mas vivo em pecado. É a história de todos nós. Nós olhamos para o Evangelho e falamos, uau, que legal, que coisa boa, é isso daqui, praticar caridade, amar o próximo, perdoar os inimigos, ótimo. Mas na hora de colocar em prática, nós vemos a nossa própria falência, porque os nossos hábitos que nos trouxeram até aqui têm que ser mudados. E mudar hábitos é sair da zona de conforto. Não é fácil. Nunca é fácil nós mudarmos. Nunca. E em situação nenhuma. Mas é a mudança que nos tira dos problemas que a gente vive. E isso funciona para o indivíduo, funciona para a sociedade, funciona para o planeta.
E quando nós falamos de sociedade, acontece uma coisa muito interessante. O Evangelho de João, ele traz, diferente dos outros evangelhos, uma visão de um mundo polarizado. Um mundo de trevas e um mundo de luz. Quem faz parte das trevas são as pessoas que não aceitam Jesus. É isso que nós encontramos no Evangelho de João. Então são as pessoas que preferem as coisas que o mundo pode oferecer. Por isso que no Evangelho de João, naquele diálogo que nós temos com Jesus e Pilatos, que Jesus fala para Pilatos, meu reino não é deste mundo, porque no Evangelho de João existe já alguém que detém o poder no mundo. Ele chama do príncipe deste mundo. Na linguagem semítica, na linguagem bíblica, ele está falando exatamente de Satanás. É a simbologia, o mito de tudo que está errado no mundo. Tudo quanto é maldade, tudo que é corrupção, tudo que é desvio, vício, é a figura do adversário. É isso que significa Satanás em hebraico, adversário. Então, esses são os valores do mundo. Do outro lado, nós temos os valores da luz, os valores cristãos, os valores legados por Jesus. E quais são esses valores? Exatamente o inverso dos valores do mundo. Vai sempre haver essa tensão entre o que o mundo quer para a gente e aquilo que o céu, aquilo que a perfeição, aquilo que a evolução é almejada por nós. As duas coisas não combinam e não são fáceis. O mundo é o nosso lado escuro. Quais são os valores do mundo? De uma maneira bem simples para a gente entender. Estaciona na vaga, mesmo que a vaga seja para pessoas que têm necessidades especiais. Estaciona na calçada, em cima da calçada, porque você não encontrou vaga para botar teu carro. Para em fila dupla. Corta a fila do retorno. Se dá bem em cima dos outros. Pega o dinheiro que é do Estado e tira uma partezinha para você. Não se preocupa em mentir. Todas as pessoas mentem. As pessoas traem. Traiu não tem problema. Todo mundo faz isso. As pessoas roubam. Esses são os valores do mundo. É a ética do relativo. Não tem bem e não tem mal. Como diria o livro do Graciliano Ramos, ele explica dizendo o que é bem e o que é mal de uma maneira muito curiosa. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo, fiz coisas ruins que me trouxeram lucro. Na verdade, o que é bem e o que é mal? O que me traz lucro é bem, o que me traz prejuízo é mal. Esse é o valor do mundo. Em contraponto a isso, nós temos o valor do Evangelho. E não é fácil, tem que ter fé para aceitar. Porque não é o aqui e o agora. É uma visão de transcendência. É uma visão que você sabe, dentro de você, que você não é só um amontoado de células, que o seu pensamento, o seu sentimento, não é só resultado de atividades hormonais e de sinapses entre células nervosas do cérebro. A gente sabe que a gente é algo mais especial do que um corpo de carne que está destinado a apodrecer. A gente sabe que a gente tem uma chama especial. Todo ser humano sabe disso. Todo ser humano sente isso dentro de si. A questão é, qual o preço que eu pago para vivenciar isso? Porque se eu começo a pensar na vida, não na vida do corpo, mas na vida da alma, todos os valores que eu tenho mudam de significado.
eu me preocupo com aquilo que traz benefícios para a minha alma, ou que trazem prejuízos para a minha alma. E quando eu faço isso, eu entro em rota de colisão com os valores do mundo. Porque os valores do mundo não pensam na alma. Os valores do mundo pensam no aqui e no agora. Por isso que é difícil seguir Jesus. Porque tem que ter uma visão dilatada de realidade, de eternidade. Não pode ficar preso ao aqui e o agora, porque a alma, ela antecede essa existência e ela transcende a essa existência. É só parar para pensar de civilizações que já existiram, civilizações que já se foram. Para quem já teve a oportunidade de ir a cemitérios em países milenares, é um passeio muito curioso. A gente passa por túmulos, por tumbas que têm séculos que estão ali. Quantas gerações e gerações de pessoas que viveram e morreram, que estão ali naquele local representadas. Então, o valor do mundo, o valor do aqui e agora, não sobrevive à realidade do cemitério. Não tem como. Não tem como. Quando nós temos o valor da alma, nós entramos em rota de colisão com os valores do mundo. E o mundo não vai querer abandonar os seus valores sem luta. Ele vai fazer de tudo para manter aquilo que ele tem. O prólogo do Evangelho de João é muito curioso, que ele fala que Jesus é a luz que veio ao mundo. E as pessoas que eram das trevas não o quiseram. Porque a luz mostra os defeitos que são acobertados nas trevas. Aquilo que está escondido, quando vem a luz, aquilo fica claro. Por isso que o mundo não aceita. E por isso que o cristianismo, da sua forma de ser, ele foi muito perseguido. Foi perseguido porque as pessoas cultuavam a figura do imperador como Deus. Os cristãos se negavam a cultuar homens como deuses. Por isso eles foram perseguidos. E eles eram acusados de 3 coisas terríveis. Tem um sujeito chamado Aristides de Atenas. Ele faz um escrito, um livro, dedicado ao imperador Marco Aurélio. Porque o imperador Marco Aurélio perseguiu os cristãos, apesar de ser um rei filósofo, um rei muito intelectual, muito estudado. E aí, o Aristides escreve uma carta para Marco Aurélio, que acaba sendo um volume bem denso, falando a respeito do que os cristãos eram acusados. E é curioso, os cristãos eram acusados de ateísmo, porque eles não faziam o culto ao imperador, não faziam o culto aos deuses pagãos. Então, para os romanos, os cristãos eram ateus. Eles eram acusados de incesto, porque não sabia como é que eram as reuniões dos cristãos, porque eram reuniões que se davam na madrugada de sábado para domingo, que domingo era o dia do Senhor, né? O Dominus Dies. Então, como era de madrugada, e na parte da fração do pão, de beber o vinho, só as pessoas que já tinham sido batizadas ficavam, as pessoas criavam muita hipótese do que acontecia nessas reuniões. Como os cristãos se chamavam de irmãos e se cumprimentavam através do beijo fraterno, os pagãos acusavam os cristãos de serem incestuosos, de terem relacionamento entre irmãos. E o terceiro ponto que eles acusavam os cristãos era dos cristãos serem canibais, porque eles tinham ouvido falar que nessa cerimônia de fração do pão, de tomar o vinho, as pessoas
comiam o corpo e tomavam o sangue do seu Messias. E como eles não sabiam direito que era simbólico, eles achavam que era real, então eles acusavam os cristãos de canibalismo. E aí, põe os cristãos na fogueira, põe os cristãos para as feras, põe os cristãos para serem crucificados. O mundo não ficou quietinho quando o cristianismo surgiu. Francisco de Assis, depois que a igreja, ela se consolida no século IV, por volta do ano 1000 ela já é uma potência. Os papas têm mais poder do que os reis. E eles acabam levando esse poder para querer dominar outros territórios, no caso o Oriente Próximo. E por isso eles fomentam as cruzadas. Primeiro começa como uma defesa de Constantinopla, depois como a libertação do Santo Sepulcro, depois como tentar novas terras, novas riquezas no Oriente. E aí o que ocorre? Francisco de Assis, nessa época, e sobre o pontificado de um dos papas mais inteligentes e fortes de toda a história do papado, que foi o Inocêncio VI, ele pede para criar uma ordem onde as pessoas que quisessem seguir Cristo pudessem voltar à pobreza, pudessem mendigar, como a equipe de Jesus fazia. Eles dependiam de ajuda de terceiros para divulgar o Evangelho, porque não dava para eles ficarem trabalhando e divulgar o Evangelho ao mesmo tempo, anunciando o reino de Deus em todas as cidades da Galileia. Então eles recebiam ajuda de pessoas. Francisco de Assis queria fazer na Itália, na sua região Umbria, aquilo que Jesus fazia na Galileia. E com isso ele arrebatou milhares de pessoas. Muita gente na Idade Média, que era uma época de extrema religiosidade, as pessoas, puxa, que legal, vamos viver como Jesus viveu. Só que Francisco estava preocupado com a questão de levar o Evangelho também para os chamados povos infiéis, que eram os muçulmanos, e dar a palavra do Evangelho também para os soldados que estavam nas cruzadas, dar conforto espiritual para pessoas que viviam numa época de muita violência. Então Francisco sai da Umbria, da cidade de Assisi, que a tradução em português ficou Assis, e se destina lá ao Oriente, às terras chamadas sagradas. Quando ele volta, toda aquela pobreza do movimento franciscano inicial havia desaparecido. Os monges franciscanos viviam tanto ou mais nababescamente do que as outras ordens religiosas. Tinham o quarto de um monge, se chama cela, e daí que vem o nome o local das penitenciárias, vem exatamente dessa imagem transposta das igrejas para a penitenciária. Na igreja você tem as pessoas que viviam em cela fazendo penitência. Você tem os presos que moram em celas, que são recolhidos em celas para cumprir uma penitência imposta pelo Estado. Há uma apropriação semântica. Esses monges tinham celas extremamente luxuosas, confortáveis. Eles tinham bibliotecas. E biblioteca naquela época, livro, se fosse hoje, valeria o preço de um carro. Porque os livros eram todos manuscritos, não havia imprensa, e todos eles eram obras de arte. Eles, além de escritos, eram desenhados e com detalhes, filigranas em ouro, papéis especiais, capas de couro, e não é qualquer couro. Quando Francisco olhou para aquilo, os valores dele de seguir o Evangelho tinham encontrado uma contraposição nos valores do mundo, porque os valores do mundo nunca vão ceder sem oferecer resistência. E para quem não conhece a história de Francisco de Assis, ou Francesco de Assisi, ele sai da própria congregação num alto exílio e vai morar na floresta perto da sua cidade.
como uma forma de protesto pela deturpação que ele, sendo líder em vida, viu as pessoas fazerem com a ordem dos frades menores. Vamos avançar alguns séculos, e aí nós temos, em plena época do Iluminismo, em plena época que o materialismo está tomando corpo, tomando terreno, começam as comunicações mediúnicas, as comunicações espirituais. E nós temos então, numa época que o que está sendo valorizado é o positivismo, só é ciência, só é realidade o que é abarcado pelos sentidos, aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser ouvido, visto, é o que faz parte da realidade. Qualquer visão transcendental tem que ser abandonada, e aí nós temos a manifestação dos espíritos. E espírito, antes que era relegado a algo no terreno da crença, da superstição, através de um pedagogo da França, um homem de uma inteligência ímpar, que estuda esses fenômenos, escreve sobre eles, fala sobre as suas consequências e publica em 18 de abril de 1857 um livro chamado O Livro dos Espíritos. A partir dali, esse homem, que nós vamos conhecer como Allan Kardec, começa a solapar, através da espiritualidade, os valores do mundo. Agora, não numa questão de fé, mas demonstrando que essa questão de fé pode ser comprovada com a pesquisa, com as almas daquelas pessoas que já foram homens e mulheres na Terra. Mas o mundo não se entrega a isso. Interessante que Kardec faz um trabalho magistral. Esse trabalho é bem conduzido pela sua viúva, Amélie Boudet. Mas as pessoas que sucedem Kardec não têm o mesmo nível de comprometimento, não têm o mesmo nível de visão espiritual. E a própria revista espírita, fundada por Allan Kardec, começa a mudar o rumo, indo para artigos de teosofia e de maçonaria, que nada tem a ver com a pesquisa espírita. E mais do que isso, a visão de ganhar dinheiro através das publicações espíritas. E infelizmente, mais uma vez, o mundo com a sua sombra. Quando eu falo mundo, os valores do mundo querem cobrir a luz, mas a luz é resistente, ela não para. Porque é interessante uma coisa sobre escuridão. Esse salão aqui da Comunhão Espírita de Brasília é enorme. Vamos imaginar que a gente conseguisse botar hermeticamente esse salão no escuro, que não entrasse pelas portas, pelas janelas, uma única frechinha de luz, uma réstia de luz. Se a gente conseguisse isolar todo esse salão, que cabem aproximadamente 600 pessoas, apagássemos todas as luzes, isso aqui ficasse tão escuro, um breu igual de uma caverna, bastaria uma pessoa acender um fósforo, que a luz espancaria as trevas. Então, por mais que o mundo ofereça resistência, a espiritualidade manda os seus fósforos. E basta, às vezes, uma pessoa iluminada e inspirada pela espiritualidade para que a escuridão do mundo ceda à luz vinda do alto. E nós fomos privilegiados com um desses fósforos, chamado Francisco de Paula Xavier, conhecido carinhosamente como Chico Xavier, homem que psicografou em vida 4 centenas e meio de obras, sendo as mãos, a voz dos espíritos, trazendo para o mundo uma visão cada vez mais amorosa do Evangelho. Mas não pense que a vida desse homem foi fácil. Ao contrário, muita crítica na sua família,
muita crítica no meio espírita e muita crítica da sociedade. A sua vida se transforma numa missão de levar a evangelização para as pessoas, debaixo dos espinhos que eram colocados na sua pele através da intolerância das outras pessoas. Porque o mundo tem seus valores e o mundo não vai abrir mão dos seus valores. E esse homem volta para a espiritualidade depois de ter cumprido de uma maneira digna a sua missão e continua inspirando casas como essa, que são as milhares no Brasil, para que essa obra não se perca. E agora nós ainda temos um fósforo dessa magnitude aceso. Eu falo fósforo porque, por mais iluminada que seja uma alma, perto da ignorância humana, é uma luzinha. A ignorância humana é avassaladora, mas basta essa luzinha para incendiar a humanidade. E o outro fósforo ao qual me refiro é a pessoa do nosso querido Divaldo Franco, que com seus, acho que 92 anos, completados agora em abril, em março, se eu não me engano, continua fazendo uma obra fantástica, tanto social quanto apostolar. Nós não podemos esquecer que a palavra apóstolos, no grego, significa enviado. Divaldo já deu palestra em mais de 100 de países. Mais de uma vez ele foi na ONU falar a respeito do Espiritismo. Quando ele é apresentado na Europa, nos salões da Europa, porque não tem centros espíritas que comportem, são centros muito pequenos e normalmente formados por brasileiros, e diga-se de passagem, muitos desses centros formados na Europa foram formados a partir de palestras dadas pelo Divaldo Pereira Franco. Eles alugam salões, cinemas, salões de igrejas, para que ele possa falar. O que é curioso, ele não é apresentado nas suas palestras com a credencial de espírita. Ele é apresentado nas suas palestras com a credencial de humanista. Porque o que ele faz pela humanidade vem primeiro do que o seu rótulo religioso. E com isso, quantas e quantas pessoas têm conhecido a doutrina espírita em todos os continentes, graças ao trabalho apostólico deste querido confrade. Também, só Deus sabe o quanto que esse homem enfrenta de resistência do mundo. Resistência na família, resistência na sociedade, resistência dos próprios confrades espíritas. Mas mesmo assim, basta um fósforo aceso para que o mundo seja aquecido. E é isso que nos alimenta. Estamos passando por problemas próprios da nossa época. Eu não sou daqueles que falam assim, estamos passando por uma situação, nunca o mundo viu uma crise como a nossa. Bobagem. Eu gosto muito de história, e se é uma coisa que o mundo já viu é crise. O mundo viu muitas crises. Muitas civilizações, muitas gerações acreditaram que o final do mundo ia se dar naquele momento, naquela geração. E o mundo sobreviveu. Mesmo sem os humanos, só de grandes cataclismas que foram capazes de extinções em massa, antes de nós humanos, já tinham ocorrido 5 que nós conseguimos acompanhar. O dos dinossauros foi o último. A extinção dos dinossauros, que seria um verdadeiro apocalipse no sentido terrível da palavra, 76%, segundo os cientistas, da vida na Terra desapareceu. 76%. Numa outra catástrofe, que foi um aquecimento provocado por vulcões, eras antes,
99,9% de toda a vida na Terra tinha desaparecido. Eles sabem isso através de estudo de fósseis e de estudo de pedras, né, de geologia. Com isso eles conseguem fazer esse levantamento. Então, dizer que a nossa era é a era mais difícil, que os nossos problemas são os maiores problemas, balela. Cada geração, cada povo tem o seu problema. E cada problema é um desafio, e o ser humano consegue, de um jeito ou de outro, superar esses desafios. O ser humano, enquanto espécie, é uma espécie vencedora. O próprio ser humano, entre o ser humano, já teve oportunidade muito grande de fazer uma extinção dele. E ele sobrevive, e consegue se adaptar, e consegue mudar e reverter a situação. Então não, o nosso momento está longe de ser o problema mais crítico que a humanidade já vivenciou. Mas não é por isso que nós deixamos de vivenciar grandes problemas. E problemas silenciosos. Problemas que o público não vê. O grande público não vê. Você tem que estudar muito, conhecer muitos especialistas para ver o que está acontecendo no mundo e como o mundo está sendo direcionado. Como organizações internacionais como a ONU, como a Unesco, como a OEA, né, como a OMS, estão seguindo uma cartilha muito bem delineada para que países como o nosso, de continentes, né, considerados subdesenvolvidos, não procriem. Isso em cartas colocadas, né, documentos oficiais colocados por essas organizações. Grandes fundações como a Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, patrocinando aborto e esterilização em massa em países de terceiro mundo. A chamada Carta da Terra, um documento aprovado pela Unesco, compara o ser humano a um parasita que está acabando com o planeta. E como todo parasita tem que ter um controle. Mas controle de quem? Controle das populações mais pobres. Infelizmente estamos vivendo uma época de eugenia silenciosa, onde os países de primeiro mundo fazem um esforço muito grande para multiplicar a sua população. E é muito curioso, né? Em viagem pela Europa, é fácil de você perceber isso. Casais jovens com aqueles carrinhos que levam 2 crianças, 4 crianças. E o europeu tem uma coisa que eu acho fantástica. Ele vai fazer turismo, põe a criança na mochila e vai embora. Lá não tem fila de idoso. O idoso sobe aqueles degraus todos, aquelas basílicas, animadinho que só. Não tem elevador, não tem fila preferencial e toca o barco. Existe um movimento silencioso, não para acabar com a população desses países, mas para a nossa população. Por isso que não se espantem de vocês verem cada vez mais leis que aprovam a chamada cultura da morte sendo implementada em países como se fossem ganhos de progresso. Não tem ganho de progresso nenhum. Tudo isso é muito bem pensado. Tudo isso é muito bem articulado. E as pessoas estão comprando a ideia. O aborto na Argentina, o aborto na Irlanda, a tentativa no Chile, aí volta para o Brasil de novo. Chamam esses movimentos de direitos reprodutivos. E o mais curioso, quando a gente pega os documentos sobre direitos reprodutivos, é para que não haja reprodução. Aí não é só isso. Vem junto a legalização das drogas, vem junto a eutanásia, vem junto a questão do suicídio assistido. É a cultura da morte. E o grande desafio é porque isso é silencioso. Você tem os grandes meios de comunicação que são gerenciados por esses grandes investimentos,
e a gente tem uma ou outra pessoa que é mais especialista na área apontando para isso. E passa por tudo, passa por tudo. Os valores do mundo. Nos valores do mundo, o ser humano é descartável, porque o ser humano é interessante a partir do momento que ele dá lucro. O ser humano é problemático a partir do momento que ele dá prejuízo. Enquanto as pessoas estão passando fome na sua terra, elas não são problema. Quando essas pessoas resolvem se jogar em qualquer pedaço de pau para atravessar o mar e chegar numa terra melhor, aí elas começam a ser problema. E aí a gente vai ter mortes silenciosas. Somos comparados, como eu disse na Carta da Terra, a pragas. Então estamos vivendo um momento de eugenia. Valorizar a vida dentro da cultura da morte é você querer acender um fósforo numa treva muito densa. Como diria Jesus, numa casa onde estiverem 5 pessoas, você vai ter 3 contra 2, o filho contra o pai contra o filho, a sogra contra a nora contra a sogra, porque existe uma cultura que nos vê como pessoas descartáveis. Existe uma outra cultura que nos vê como almas imortais criadas por Deus. Essa que vê como espíritos imortais, ela não vai conquistar seu espaço sem luta. Não vai conquistar o seu espaço só com oração. Não vai conquistar seu espaço só tomando passe. Por isso que Jesus fala, eu vim trazer fogo à terra. E como eu quero que esse fogo queime. Que fogo que ele está falando? Da fé. Como eu quero que as pessoas queimem em fé. Como eu quero que elas saiam delas e brilhem. Uma pessoa não pode fazer, palavras dele, como quem tira o alqueire, a lâmpada da parede e coloca debaixo da cama. A lâmpada debaixo, a cama é o alqueire, Tirar a lâmpada e botar debaixo do alqueire, porque a lâmpada tem que ficar onde ela ilumine. Se os bons não fizerem o seu trabalho, os maus não precisam fazer nada para ganhar. Estamos vivendo uma cultura da morte hoje em dia. Se nós não lutarmos pelos valores que a sociedade conquistou de bom, os valores ruins têm que ser mudados, têm que ser ultrapassados, têm que ser superados. Mas aquilo que a sociedade tem de bom, se nós não fizermos algo, esse pessoal ganha. E qualquer discussão que relativize a vida abre uma brecha muito grande para que as pessoas digam quem merece viver e quem não merece. A Alemanha não era formada por psicopatas na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, que abraçou o nazismo, era formada por pessoas comuns. E diga-se de passagem, os alemães sempre foram um povo muito instruído, muito patriota e extremamente culto. Eles abraçaram o nazismo e com todas as consequências que o nazismo trouxe, porque os valores do mundo são os valores do aqui e agora. E eles viram muita coisa acontecendo. Mas os bons ficaram calados. E com isso, os maus ganharam. É essa a mensagem do eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus não foi crucificado porque ele era gente boa. Jesus não foi crucificado porque ele fazia milagre. Jesus não foi crucificado porque ele perdoava os pecados. Jesus foi crucificado porque ele incomodava. Jesus foi crucificado porque ele falava para o fariseu, hipócrita.
Hipócrita vem da palavra hipokratos, que é a palavra grega para encenação. No teatro grego, as pessoas usavam uma máscara. E elas iam para os anfiteatros e tinham o coro e os atores todos de máscara. Então a própria palavra hipocrisia vem da encenação de usar uma máscara. Quando Jesus fala para os fariseus hipócritas, ele está dizendo que aquelas pessoas são uma coisa, mas perante a sociedade usam uma máscara. E ele vai mais longe. Tanto no Deuteronômio, quanto no Levítico, quanto em Números, existe uma orientação religiosa para que os judeus usem duas peças de roupa, uma chamada filactério, é uma caixinha de couro com um grande cordão também de couro. Os judeus amarram até hoje no braço e na testa, e ali tem dentro um pergaminho com o mandamento: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Está escrito ali. Então até hoje eles têm o couro com a caixinha na mão esquerda e na testa, entre os olhos, com esse mandamento. E eles têm uma espécie de chale que tem franjas. E essas franjas significam que a pessoa segue as leis da Torá, as leis supostamente legadas por Moisés. Jesus fala assim: olha, segue o que esses caras falam, porque eles são bons de dar ordem e explicar o que Deus quer, o que Deus não quer, mas não faz o que eles fazem, porque eles são ótimos em usar os filactérios, são ótimos de colocar os seus chales com as suas franjas, são hipócritas, máscara, porque não falam nada daquilo que eles dizem para você fazer. E em Lucas é interessante porque Jesus fala isso na casa de um fariseu. O fariseu convida para um almoço, e os fariseus que estão presentes nesse almoço veem que os discípulos de Jesus não lavam as mãos antes da refeição. E as regras de pureza no judaísmo são muito fortes, até os dias de hoje. E Jesus chama de hipócrita, porque eles se preocupam mais com os atos de purificação externa do que os atos de purificação interna. Não é que lavar as mãos esteja errado. O errado é quando você se preocupa mais em lavar as mãos do que lavar o teu coração, lavar a tua alma. E ele acusa os fariseus, chamando de hipócritas. Aí os doutores da lei, os escribas, dizem assim: Senhor, quando o Senhor ofende aos fariseus, o Senhor nos ofende também. Jesus fala: não seja por isso. Ai de vocês também, escribas e doutores da lei, hipócritas, por causa disso, daquilo outro. Não tem como você fazer paz entre essas duas coisas. Não tem como você querer seguir o Evangelho sem incomodar o mundo. Por isso que cada geração de cristãos tem o seu desafio. Porque cada vez o mundo vai inventar uma forma de querer manter aquilo que lhe traz benefício. E nós cristãos temos que achar uma forma de sair da nossa zona de conforto. Primeiro, tirarmos a máscara da encenação hipocratos, para que a gente possa mudar o mundo. Ninguém muda o mundo se não muda a si mesmo. Vai ter espada, não tem jeito. Vai ter briga, não tem jeito. Porque esses valores não são compatíveis entre eles. Não tem bom mocismo. Em algum momento esses dois valores vão entrar em rota de colisão. Vejam como Jesus sacava das coisas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Utilizando um vocabulário dos nossos dias, você não pode ter o pé em duas canoas. Você não pode sentar sobre dois cavalos. Em algum momento, se você botar o pé numa canoa e o pé na outra, em algum momento ou você escolhe a tua canoa ou tu vai para o chão, ou no caso, para o fundo da água. Não tem como você manter o pé nos dois lugares. Em algum momento a gente vai ter que fazer a opção.
daí que ele entende das consequências da proposta. E a proposta de Jesus é tão radical que ele fala, né? Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E numa determinada discussão que ele tem com os judeus, o Evangelho de João usa muito essa expressão, os judeus. E os apóstolos, as pessoas que o seguiam, começam a ir embora, porque acham a proposta de Jesus muito radical, muito dura. Aí Jesus olha para os seus 12, os mais próximos, e fala assim: vocês também não vão querer ir embora? É curioso isso. Ele não diz assim: olha gente, pelo menos vocês fiquem comigo, né? Ao contrário. A minha credencial é essa. Eu sou profeta de Deus, eu estou falando isso. Serve para vocês? Ou vocês querem ir embora? E aí Pedro, com a sua simplicidade, Pedro é um cara especial. Sempre ele tem alguma coisa para falar, nem que seja besteira, mas ele sempre fala. É só ler os evangelhos. Ele olha para Jesus e diz assim: mas Senhor, se o Senhor nos mandar embora, nós iremos para onde? Para onde é que a gente vai? Se não for para ficar junto com Jesus, a gente vai para onde? Qual canoa? Para o mundo? Mas a gente já não tem mais os valores do mundo. Como é que vai ser? Para encerrar, tem uma história muito bonita de uma santa cristã chamada Blandina. A Blandina, ela estava grávida quando ela participava de uma reunião cristã, e foi numa das épocas de perseguição. Haviam surtos de perseguição do cristianismo no Império Romano. Ela morava em Cartago, no norte da África, e ali houve uma perseguição local. E ela é presa junto com os companheiros da igreja. Só que Blandina estava grávida. E os romanos, eles proibiam o martírio de uma pessoa que tivesse gestante. Ela teria que esperar ter o filho. O filho seria vendido como escravo. E a mulher, depois que parisse, aí ela poderia ser sacrificada. E o pai dela era pagão. O pai dela entra em desespero e tenta convencer a filha na prisão. E as prisões não eram assim que nem hoje, né? Tem uma penitenciária. Não, a pessoa ia para o circo romano, ficava no subsolo. De um lado ficavam os presos, do outro lado ficavam os leões. Então daqui você estava vendo o que ia acontecer aqui. E o pai dela, desesperado, diz assim: minha filha, o que custa você negar que você é cristã? Nega. Para de besteira. Se você fizer o sacrifício para o imperador, você está livre. Sai daí. Ela olhou para o pai, e era jovem, uma moça bem jovem, 20 e poucos anos. Ela mostra para o pai na cela uma jarra, uma bilha de água. Ela: pai, se aquela bilha ali, aquela jarra, quiser ser uma mesa, o que o senhor diria? Ele olha para ela assim, sem entender. Ué, larga de ser boba, é uma bilha, nunca vai ser uma mesa. Ela: pois é, se eu deixar de ser cristã, eu vou ser o quê? Está na minha natureza, está no meu formato, está na pessoa que eu sou. Se eu deixar de ser cristã, eu vou ser o quê? Tem um filme maravilhoso do Martin Scorsese que fala dos jesuítas no Japão. E ele mostra bastante isso, os padres jesuítas sendo perseguidos pelos responsáveis pela administração do Japão a mando do shogun local, porque eles não queriam a cultura ocidental no Japão, para não perder a sua cultura. E certos padres, com medo de morrer, negam a sua religião e aceitam o shintoísmo. Aí você olha para aqueles padres, é como se fossem zumbis, pessoas sem alma. Porque se eles não são cristãos, eles são o quê? Não dá para ter o pé nas duas canoas. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Não dá para querer ficar na escuridão e na luz ao mesmo tempo. E isso não acontece
sem briga. Isso não acontece sem você incomodar e se sentir incomodado. Isso não acontece sem que Jesus traga a espada e não a paz, traga a divisão e não a união. Por isso que a gente encontra isso nos evangelhos. Sugiro, para que vocês possam entender melhor, caso não esteja muito claro na minha fala, darem uma olhada no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral. E a gente vai entender. Por Jesus ser um homem de paz, um homem de amor, ele continua incomodando o mundo até os dias de hoje.